Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Boa noite, queridos amigos da nossa querida COFA. Hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias. E hoje iremos convidar o amigo James Ney para proferir uma palestra com o tema Infortúnios Ocultos. E nesse momento, que possamos acalmar nossa mente e nossos corações, que possamos vibrar pelo nosso amigo palestrante, que suas palavras nos ajudem a encontrar a nossa reforma íntima, a refletir, a pensar um pouco mais sobre o nosso próximo. Seja muito bem-vindo, James Ney. Muito boa noite, meus queridos irmãos, que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Para mim é uma grata alegria de estar com vocês, o COFA, especialmente essa instituição que nós temos muitas histórias, muitas ligações com esta instituição, na pessoa do nosso digníssimo amigo e irmão Otávio. Enfim, para mim é sempre gratificante falar dos postulados da doutrina espírita, especialmente falar de Jesus. Fique à vontade, querido amigo. Ok. Pois bem, meus irmãos, na noite de hoje vamos tecer algumas considerações sobre uma das passagens do Evangelho de Jesus, onde Jesus, quando aqui esteve, iria nos ensinar a terapêutica da caridade. Eu iniciaria dizendo o seguinte: quando o amor veio à Terra, quando o amor veio à Terra, era a materialização do Espírito mais perfeito que aqui esteve entre todos nós. O grande avatar divino iria mergulhar no orbe terrestre, neste mundo em litígio, conforme Amélia Rodrigues, na sua obra notável Primícias do Reino, Amélia Rodrigues usa essa terminologia, essa palavra, o mundo em litígio. E certamente, naquele período longínquo da história da humanidade, o grande governador espiritual do orbe terrestre, ou a Mãe Gaia, como vai dizer na mitologia grega, a Mãe Gaia, esta mãe abençoada, o grande governador espiritual já tinha enviado anteriormente grandes missionários. Missionários esses queriam preparar o advento da chegada do próprio construtor e arquiteto do planeta Terra, o próprio Cristo, iria vir ao mundo para fincar as grandes diretrizes para o mundo em transição. Veio Moisés, veio Sócrates, Platão, esses grandes missionários, de certa forma, preparou o terreno, a base, para que o Filho do Homem nos mostrasse a grande bússola de orientação para o futuro da humanidade. Quando o amor veio à Terra, iria se materializar pelo processo biológico natural da reencarnação no ventre materno daquela jovem moça nazarena da cidade de Nazaré, das cercanias do grande lago de Genezaré, aonde os grandes feitos e os grandes milagres iriam acontecer, onde Jesus iria mudar a história da humanidade. Aquela jovem, aos 19 anos,
ela carrega em seu ventre materno o espírito mais evoluído que estava vindo ao mundo para nos apresentar a bússola de orientação que seria, no futuro, as parábolas terapêuticas, que teria como proposta elevar as nossas luzes que existem em nós. Nós somos portadores, sim, da nossa luz interior. Cada um de nós somos portadores desta luz divina, deste coágulo divino, porque nós somos, sim, esse coágulo divino em expansão, em evolução espiritual, mas era necessário a vinda dele. Maria dá à luz aquela criança, aquele menino que nos primeiros momentos da sua vida sentiu todas as necessidades de um recém-nascido. Ele chorou as suas necessidades fisiológicas, mas, pulando na linha do tempo, vamos encontrar aquele garoto agora com 14 anos de idade, ao lado do seu primo João Batista, e Isabel, a mãe de João Batista, ao lado de Maria de Nazaré, a sua prima. E ambas dialogavam e observavam aquelas duas crianças que confabulavam a uma certa distância, quando vai narrar Humberto de Campos no livro Boa Nova, que Jesus, em um determinado momento, o menino Jesus, aponta para o firmamento a João Batista, como se ele dissesse assim: você vai partir primeiro, depois eu irei em seguida, continuando em seus passos. A linha do tempo avança. Aquelas duas crianças que praticamente tinham a mesma idade, Isabel e Maria, tiveram aquelas duas crianças que iriam mudar a história da humanidade. Eles tinham quase a mesma idade. João Batista parte primeiro e vai exercer a terapêutica da caridade, do sermão inflamado. Depois aparece Jesus. E é em Jesus que ele começa a colocar as suas pegadas naquele mês de Nissan, que em hebraico Nissan, que em português significa o mês de abril. Foi no mês de abril que ele iniciou o grande projeto. O projeto que iria revolucionar a humanidade. O projeto da Boa Nova. Esse projeto da Boa Nova queria mostrar à humanidade a grande necessidade de nós nos amarmos acima de todas as nossas questões sociais. E Jesus começa a abrir o seu verbo divino. Jesus, com seu verbo de amorosidade, quando Jesus falava, era como se as estrelas do firmamento falassem. Quando Jesus pregava no Sermão das Bem-aventuranças, quando Jesus saiu a semear as suas estrelas, porque as estrelas certamente é o evangelho poético que tocava a sua palavra, penetrava como um bisturi cirúrgico rasgando as nossas sombras interior. E Jesus, em uma das suas propostas, vai falar para os seus discípulos e para todos que o acompanhavam. Ele vai falar sobre que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Jesus era um contador de história. Jesus utilizava a dialética das parábolas, ou parábole em latim. Jesus utilizava-se deste recurso para tocar, para que a sua mensagem
chegasse àquele povo ignorante, porque os hebreus, os saduceus, os fariseus, era uma sociedade de pessoas ignorantes, iletradas, e Jesus, um espírito altamente evoluído, ele precisou diminuir o seu diapasão, ou seja, ele precisou diminuir a sua linguagem para conversar com os homens que ainda transitavam no mundo das sombras interior. Eram criaturas ignorantes, criaturas primárias, portanto, era necessário esta dialética, esta linguagem, em falar de forma parabólica ou de o que nós chamamos hoje de metáfora. E Jesus falou sobre esse tema, a necessidade da caridade, da multiplicação da caridade, porque esta caridade, essa multiplicação é que vai alimentar a nossa alma, é a prática da caridade, é que vai fazer com que você comece a ter uma autopercepção de você mesmo, não do outro. Conhecer o outro, não. É conhecer você, conforme foi escrito lá atrás, antes de Jesus, num templo de Delfos, na Grécia, as pitonisas, que são médios daquela época, iria escrever no alto do local onde eles praticavam o fenômeno das manifestações, ele iria escrever: homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. Porque você é esse universo. E conhecer o universo externo, as moradas externas da casa de meu pai, como Jesus falava, é necessário conhecer a si mesmo. E conhecer a si mesmo é conhecer os nossos próprios infortúnios. Os nossos infortúnios internos, que são as nossas pobrezas, as nossas mazelas espirituais, as nossas pobrezas espirituais, conforme Jesus iria deixar bem claro que a pobreza está associada à pobreza de espírito, quando ele disse nas nobres verdades das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Esses pobres de espírito é no sentido de você se desprender do mundo de César, que é o mundo da ilusão, é o mundo da porta larga da perdição, da porta larga das facilidades, mas a porta estreita no mundo de César lhe convida a renúncias. E Jesus, quando falou nessa parábola que você deve exercer a caridade de forma incondicional, integral, no seu mundo íntimo, que a prática da caridade seja algo natural, sem ostentação, sem holofotes, sem visibilidade, porque quando você dá uma cesta básica de coração que você se desprende, quando você dá uma sopa ao nosso irmão em humanidade, você está matando a fome do outro, sem ter nada de retorno. Antes de entrar num texto propriamente dito, porque Jesus, ao lançar essa parábola, e que Kardec, no século XIX, na década de 50, entre a década de 50 e a década de 60 do século XIX, Kardec vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um código de ética moral. O Evangelho é este código de ética moral. É o roteiro da ética moral que Sócrates e Platão falava lá atrás, bem antes de Jesus, sobre a ética. Os princípios de uma nova ética está centrada de você
amar a si mesmo, de praticar a caridade com você mesmo, perceber que você precisa amar o outro sem nenhum tipo de ostentação. Então, Kardec publica o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com esse tema, que a mão esquerda não sabe o que faça a mão direita. E Kardec vai contextualizar com a sua linguagem do século XIX. Basta lembrar, meus caros irmãos da COFA, no tempo de Kardec, a pobreza era extrema. Havia uma miséria total na Paris da época, ou melhor, a França da época. 1789, a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. A rainha da França, Maria Antonieta, e Luís XVI foram decapitados. E tempos depois, Robespierre, Danton, Camille Desmoulins. E a Revolução Francesa durou aproximadamente quase 10 anos, terminando em 1789, 1799. A França estava com um índice de miséria extrema. E Kardec iria publicar o Livro dos Espíritos 68 anos depois da Revolução Francesa. E nesse período, quando Kardec estava produzindo esta obra do mundo espiritual, o grande escritor da literatura francesa, Victor Hugo, ou Victor Hugo, iria escrever a sua obra-prima, que virou um best-seller da literatura francesa mundial no século XIX, século XX e até os nossos dias atuais. Victor Hugo, no tempo de Kardec, iria produzir o livro Os Miseráveis. O livro Os Miseráveis retrata os infortúnios, a pobreza extrema dos franceses pós-Revolução Francesa. O legado que a França obteve naquela época, com a queda da monarquia, foi a pobreza extrema, o sofrimento extremo. E Kardec, na década de 50, em 1850 e pouco, entre os anos 50 e 60, Kardec começa a se inspirar de produzir a ética do Evangelho, quando ele escreve Os Infortúnios Ocultos, é com a visão de Kardec da situação da pobreza extrema, da desigualdade social, e Kardec vai traçar a caridade que se deve ser exercida para que você engrandeça a tua alma. Eu peço licença a vocês para um breve relato do que ocorreu comigo ontem aqui em Salvador. Não é uma autobiografia, meus irmãos, me perdoe, mas ao ler esse capítulo sobre os infortúnios ocultos, e que muitos de nós passa despercebido, ontem, em um bairro nobre de Salvador, eu me deslocava, meu amigo Roberto, depois de pedalar, depois de uma pedalada na orla de Salvador, eu coloquei a minha bicicleta no carro. Bicicleta é cara. Um carro é caro. E nós vivemos em uma cidade de contrastes tremendo. Que diga a nossa irmã Rose, que nos deu a grata alegria de ser a nossa coordenadora. Que diga a Rose pelo trabalho extraordinário que ela desenvolve. Eu peguei o carro e saí. Ao parar em uma sinaleira, a sinaleira abriu muito rápido e eu vi uma cena. Um garoto de aproximadamente 12 anos, com vários sacos na mão, parado na calçada,
E uma senhora afrodescendente de aproximadamente quase 80 anos de idade, com um prato de alumínio na mão, pedindo esmola quando a sinaleira fechava. Eu avancei com o carro porque a sinaleira abriu e rodei. Mas o meu olhar cruzou o olhar daquela senhora. Mas foi um olhar profundo que aquela senhora olhou para mim. Um olhar de dor. Era um olhar da fome. Porque a fome não tem rosto. A fome não tem olhar. E aí eu fiquei tocado profundamente, consegui rodar aproximadamente 200 metros com meu carro e com minha bicicleta. O que nós ostentamos, dividindo o mesmo espaço, de irmãos em humanidade, vivendo os seus infortúnios, como Kardec narra a história dessa senhora e da filha. Essa senhora pega a filha e leva para ver o que é a caridade, para que a filha assim o aprendesse. E naquele momento, eu rodei 200 metros e não aguentei. Eu dei meia volta, passei pela outra avenida e voltei pelo mesmo local onde estava aquela senhora. Ela lá, parada na sinaleira, eu encostei o carro sobre a calçada e chamei a senhora. Minha senhora, por favor, tome... a gente não deve dizer essa palavra, tome essa esmola. A gente não deve dar esmola. A gente deve dar um benefício, uma gratidão. Eu dobrei um dinheiro, porque eu via que a expressão dela era a expressão da fome, da dor. Pode-se faltar tudo na vida de um filho de Deus, mas a fome, jamais. Faltar o que comer, jamais. Eu sei o que é isso, porque meu pai me falava o que era a fome, a seca da década de 30. Foi avassaladora. Se meu pai tivesse vivo, ele estaria com 95 anos. Ele passou fome. Ele pegava restos de comida na feira da cidade de Mundo Novo, no sertão da Bahia. Resto de feira, resto de comida para levar para seus irmãos mais novos. Meu pai, o fundador do Centro Espírita Humberto de Campos, ele, aos 14 anos, junto com seu irmão mais novo, pulou uma cerca e foi ao fundo de um galpão coberto de zinco, quebrou uma telha, passou para dentro do galpão, aonde tinha sacas e mais sacas de feijão, e o povo estava passando fome, e um fazendeiro estocando feijão. Meu pai rasgou uma saca de feijão aos 13 anos de idade, encheu um saco e fugiu. No outro dia ele repetiu a mesma ação, porque a fome, meus irmãos, leva os filhos de Deus, perde a razão. Era uma criança de 14 anos, meu pai é afrodescendente, e que mais tarde iria casar com uma portuguesa. Minha mãe é descendente de portugueses. E quando o fazendeiro descobriu, ficou de tocaia. E quando meu pai entrou, o dono da fazenda, o capataz, atirou em meu pai 2 vezes, mas ele não foi atingido. Se você voltar, eu atiro para matar. A fome não espera. E ontem eu voltei, dei aquele dinheiro àquela senhora, ela disse: meu filho, muito obrigado pela caridade. Que Deus lhe pague por tudo. Eu dobrei o dinheiro e dei a ela. Eu voltei para casa pensando, repensando na
grande tragédia que ainda se abate sobre a humanidade. Eu iniciei falando quando o amor veio à Terra para alimentar os nossos infortúnios com o alimento espiritual do amor. Mesmo Jesus, estando na Terra, com seu evangelho, passado mais de 2000 anos, nós ainda estamos de braços dados com os infortúnios, as pobrezas extremas. É meramente inadmissível o avanço da tecnologia, o avanço das telecomunicações. E a humanidade ainda existe pessoas passando fome, pobreza extrema. 14 milhões de pessoas, 14 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Quando Kardec, nesse texto, Os Infortúnios Ocultos, aquela senhora leva aquela criança na França pobre, destruída por uma parte, havia a alta elite da sociedade parisiense, que no Champs-Élysées, avenida principal de France daquela época, e ainda continua sendo a Champs-Élysées dos dias atuais, aonde a aristocracia tinha os seus cafés, os seus chás caríssimos, e milhões de franceses comendo brioche, como disse Maria Antonieta. Portanto, esta senhora leva a sua filha para os guetos da França, para os locais mais pobres da França, para atender aquelas famílias em extrema pobreza, extrema falta de higiene, porque não tomavam banho, não tinha saneamento básico. E aí perguntaram, por que você está trazendo a sua filha? Para que ela aprenda, para que ela comece a aprender, a exercer a caridade desde a infância, para que ela não se torne uma criança egoísta. Eu estou contextualizando o contexto social, o drama social da França da época, muito bem apresentado no livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. E Kardec contextualiza os infortúnios ocultos, os infortúnios ocultos que vivem nos guetos de Salvador, nas periferias de Salvador. E quando ela leva essa criança, ela está dando uma lição à criança. Minha filha, se você quer ser alguém na vida, quer ser um homem de bem, pratique a caridade, levando o pão espiritual, levando o seu amor nos locais mais ocultos, fora da imprensa, fora dos holofotes. Portanto, meus queridos irmãos, precisamos repensar o que nós estamos fazendo dos nossos talentos, no que se diz respeito ao conhecimento que todos nós já adquirimos com o estudo dos postulados da doutrina espírita. Eu conheço, sim. Conheço quando o COFA foi fundado pelo meu amigo Otávio. O trabalho que a COFA, não sei se ainda continua fazendo aquele trabalho lá na Suburbana, em Plataforma. Eu não vou... sei muito bem do trabalho da COFA. Conheço a história da COFA. Em uma metrópole como a nossa, que esses infortúnios ocultos do tempo da França que Kardec narra, a gente pode contextualizar depois de 166 anos, 170 anos, para os infortúnios ocultos dessa grande metrópole chamada Salvador.
que é nossa digníssima irmã, que eu estou tendo o prazer de conhecer, desenvolve um trabalho social. Recentemente, eu levei minha mãe ao médico para fazer fisioterapia em na, como é o nome daquele bairro que me fugiu agora? Cidade Jardim. Já tem um ano que eu ando lá no Cidade Jardim, levando minha mãe para fazer fisioterapia em uma clínica. Até que essa semana, na sexta-feira passada, eu sabia que ali tinha um Ghetto Square, o projeto de Carlinhos Brau. Eu não conhecia. Parei o carro e fui andando, saí do Cidade Jardim, entre Cidade Jardim tem um Ghetto Square. É uma linha divisória da extrema aristocracia, da extrema riqueza, e do outro lado, casas simples, sem rebocar. Entro naquelas vielas e saio no coração do Goetzka, que eu não conhecia. Fiz várias fotos. Fiz um selfie, porque eu não conhecia. O trabalho extraordinário deste músico, compositor, que mudou a cara da estrutura daquela comunidade. O que mais me chamou a atenção, eu conversei com um, conversei com o outro. E tinha um rapaz enchendo uns garrafões de água, me chamou a atenção, era uma fonte. Eu desci alguns degraus lá dentro do Goethe Square, ali na comunidade. E o rapaz estava enchendo os garrafões de água e eu fiquei espantado, uma fonte bem conservada. Ao observar o piso daquela fonte, era pisos do século XIX. Era uma fonte, ou melhor, uma fonte do início do final do século XIX, início do século XX. Eram azulejos, pisos portugueses do final do século XIX. Naquela fonte. Eu disse, que história maravilhosa. Eu saí, vi aquele panorama, e quando eu saí daquela comunidade, que eu atravessei a linha divisória, tinha um segurança, fazendo segurança do Cidade Jardim. Eu não sou nada contra se alguns amigos, eu tenho amigos que moram em bairros nobres e tenho muitos amigos que moram em comunidades. Eu não sou. Não vai que é uma crítica. Mas a disparidade social. Aí quando eu parei naquele carro, onde era um carro de segurança, que tinha um segurança, eu perguntei ao segurança de forma muito bem-humorada, meu amigo, qual dos dois lados você quer morar? Ele apontou, eu quero morar na comunidade, que aquela comunidade tem calor humano. Ali, cada um, quando vê a dor do outro, quando vê a falta da alimentação do outro, do vizinho não tem o que comer, a comunidade se une e ajuda. Mas do lado de cá, você mora em prédios que você paga, condomínios, que é uma fortuna. Cada um em seu apartamento, desce no elevador sem dar bom dia. Falta calor humano. Essa é a proposta. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Essa foi a lição que esta mãe deu a esta moça na França, na sociedade de Paris do século XIX. Quando Kardec registra este fato para ilustrar esta parábola que Jesus nos ofertou como bússola de orientação para o seu autoconhecimento. Pratique a caridade sem precisar de forma nenhuma que teu ego se evidencie. Apague o teu ego. Esconda o teu ego. E deixe fluir de forma natural a beleza da alma que você é. Nós somos almas iluminadas. Somos criaturas divinas.
Vós sois deuses. Vós sois deuses significa que você é capaz de mudar o mundo se você mudar a si mesmo, mudar a janela do seu mundo íntimo. Abra a janela da tua alma e deixe os primeiros filetes de luzes a penetrar a tua alma, que ainda está em sombras. Ainda está em sombras. Porque amanhã você será luz. E quando você tem esse exercício da multiplicação da caridade, você está alimentando a tua própria alma e amando o próximo. Especialmente nesta história narrada de forma cronista por Kardec. Esta mãe plantou uma semente naquela criança, que certamente mais tarde iria multiplicar a caridade ao próximo. E vemos muito isso nos nossos dias atuais. Enquanto muitos praticam a caridade, há muitos que desviam verbas milionárias para a merenda escolar. Mas o senhor não sabia que esse dinheiro era para a merenda escolar e o senhor desviou a verba da merenda escolar para construir casas sua e comprar carros para você e para sua família, sabendo que as crianças iriam passar fome? Você não tem remorso? A resposta: não. O mundo em litígio, o mundo em xeque-mate. Esse é a lepra espiritual que ainda campeia na sociedade. A lepra da insensatez humana. E que entre muitos juntos ainda estão o joio e o trigo. Esta pessoa, este cidadão que desviou as verbas da merenda escolar, certamente ele é literalmente o joio. Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco. As missionárias da caridade são o trigo. Deixai que o trigo e o joio cresçam juntos. Porque se arrancar agora, vai arrancar os dois. Mas deixai que os dois cresçam, porque no momento certo saberemos quem é joio e quem é trigo. Irmã Dulce, Teresa d'Ávila, Buda e Yogananda. Eles são os verdadeiros trigos da vida. E essas pessoas libidinosas, hipócritas, os falsos profetas, que haveriam muitos, como Jesus falou, que falaria em caridade na multiplicação, não dos pães, mas na multiplicação para o seu próprio gasofilácio. São os joios, as ervas daninhas, que pelo processo natural será arrancado da mãe Gaia, do planeta Terra, e recaminhado, exilados para outro mundo. Não houve os exilados de Capela? Esses serão os exilados do planeta Terra para mundos inferiores, porque não soube exercer e trabalhar com os irmãos que vivem nos seus infortúnios de sofrimento. Essas são as nossas reflexões, meus queridos irmãos, da COFA, que eu pessoalmente tenho um carinho. Tenho muita história com COFA, muitas. Agradeço imensamente o convite de todos vocês, da pessoa da nossa irmã que está nos recepcionando,
e passo a palavra à nossa digníssima irmã Rose. Gratidão a todos. Namastê. Namastê. Queremos agradecer essa maravilhosa palestra, rica em contextualização, tanta história, né? Ficamos realmente gratos, né? Muito felizes. Que possamos, né, retirar todas essas pessoas da invisibilidade, que possamos, né, enxergar os nossos irmãos. Às vezes é tão simples, né? Uma palavra, um abraço, um bom dia. Então, aos poucos, vamos exercitar, né, toda essa capacidade que Deus nos deu. Se estamos aqui, é por algum motivo. Que possamos aprender cada vez mais, cada dia mais. E não esqueçam também de curtir e compartilhar nossa palestra, para que ela possa chegar a cada vez mais pessoas, né, acender alguns corações, levar uma palavra de consolo, de caridade, de amor. Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigada, James, né, que volte várias vezes. Nossa querida Cofa, que ela fica muito feliz também com a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite. Boa noite.